Vamos abrir o texto bíblico no Evangelho, conforme Lucas o escreveu. Capítulo 22, versículos 31 a 34. Pela manhã nós fazemos sempre uma análise expositiva, um sermão expositivo em Lucas. Já temos feito há bastante tempo e estamos caminhando para o final do Evangelho. O texto está aí, podemos ler juntos. Leiamos. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É nela que podemos encontrar a orientação para as nossas vidas. Encontramos quem tu és, quem nós somos, o que queres de nós. Te rogamos que nos ilumines com o teu Espírito Santo neste momento, para entendermos a tua palavra e para aplicarmos aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A série que fazemos é Investigando Quem é Jesus. É a temática da série. Como tema para hoje, nós escolhemos Jesus é aquele que cuida de mim, seu discípulo. O Senhor Jesus, de fato, cuida dos seus discípulos, sempre. Toda a caminhada de Jesus mostra que ele cuida dos discípulos. Às vezes não entendemos isto. Algumas vezes não identificamos o cuidado do Senhor com os seus discípulos e, naturalmente, conosco. Talvez identificamos, mas talvez sejamos tão confiantes em nós mesmos que acabamos por cair, não atentar para aquilo que o Senhor nos diz. Vamos fazer uma análise e aplicação do texto. Bom, primeiro fizemos uma leitura na versão Almeida, revista e atualizada. É o texto que nós projetamos, é o texto da Bíblia que estamos utilizando. Mas poderíamos utilizar também a NVI, a nova versão internacional, também a tradução na linguagem de hoje. Poderíamos usar a corrigida e revisada fiel, a outra corrigida e revisada também, revista e corrigida, da Sociedade Bíblica Britânica ou outras. Há várias versões da Bíblia para a língua portuguesa. Fazendo uma rápida comparação entre versões, há 2 aspectos. Um deles é que a melhor tradução para este primeiro versículo que nós lemos, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, é a da versão revisada e fiel, corrigida e revisada fiel. Por quê? Porque ela coloca no início da frase a expressão disse também o Senhor, que ainda não é literalmente o que está no original grego, mas é muito próximo. No original grego nós temos as palavrinhas que vão dizer e disse o Senhor, para começar esta perícope, este parágrafo, ligando com o anterior. No anterior
Ele falou a respeito de maior e menor, como deve ser, e agora ele vai falar mais alguma coisa, então ele liga dizendo: ele está sob o poder de um demônio, o poder do mal, o poder do pecado. Não, não pode, porque nós estamos sob o poder do Senhor Jesus. Agora, um aspecto interessante com relação ao iniciozinho do versículo. Simão, Simão. Jesus poderia ter dito assim, Simão, e começar a explicar. Mas não, Jesus disse, Simão, Simão. Simão, Simão, na língua hebraica, é uma repetição que significa ênfase. E também significa uma intimidade de quem fala com o outro, porque conhece o outro. E isto nós vemos também quando o Senhor Jesus chama Paulo, lá na caminhada para Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas também quando chamou Abraão, Deus falou assim, Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Moisés. E Samuel? Samuel, Samuel. ênfase e conhecimento. Deus conhece aquele com quem está falando. Interessante também que a palavrinha, o nome Simão, é originário do nome Simeão. Simeão é o segundo filho de Jacó. E se nós fôssemos olhar lá no Gênesis, nós veríamos que o significado dele seria Deus me ouviu. Porque Lia era a esposa preterida. Raquel era a esposa amada. Lia era a preterida. E aí, Deus a ouviu, lhe deu Rúben e lhe deu Simeão. E aí, ela brada ao nascer o menino. Soube o Senhor que era preterida. O Senhor me ouviu. Está lá em Gênesis 29, 33. É interessante também que Simeão era um homem muito impulsivo, do tipo violento. E isso nós poderíamos ver lá em Gênesis ainda, 34, de 25 a 31, e também na profecia de Jacó, em Gênesis 49, de 5 a 7, quando no primeiro texto há o evento que mostra como ele é violento, e Jacó depois vai destacar aquele momento e dizer, Simeão é violento. É interessante, não é? Simeão era um homem impulsivo, violento, e aí aqui no Novo Testamento vem um tal de Simão, a quem Jesus chamou Pedro. Mas esse Simão é um homem impulsivo, às vezes violento também. Será que é do nome? Alguma semelhança há. Com esta personalidade impulsiva, Simão Pedro era líder entre os discípulos. E muitas vezes o líder é realmente impulsivo. Prega-se hoje nas empresas, na área vocacional das empresas, na área da psicologia das empresas, estou olhando aqui para a nossa psicóloga, que o líder não deve ser impulsivo, violento, deve ter outras características. Mas a primeira característica é a impulsividade, porque ele vai precisar reagir a algumas situações. Pedro era o líder. Se ninguém tinha coragem para falar ou para fazer alguma coisa, Pedro chegava. É interessante observarmos, lembrar do episódio em que Jesus vem andando por sobre as águas. Passou o primeiro susto, Pedro disse, Senhor, eu quero ir contigo. Ninguém mais falou nada, todo mundo continuava tremendo. Mas o Pedro estava lá e queria andar sobre as águas. Andou, mas teve medo e ia
afundando. E quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? É Pedro quem imediatamente responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque só Pedro, né? Ele era o líder. É o mesmo Pedro que responde neste texto, no finalzinho, no versículo 33, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Isso é ser impulsivo mesmo. Eu estou contigo para qualquer coisa. Confiante demais em si mesmo, para entender o cuidado de Jesus com ele. Na realidade, o Senhor Jesus estava cuidando dele ao avisar, ao informar as coisas que poderiam acontecer. Outro fato interessante é que Jesus fala, Simão, Simão, e continua, eis que Satanás vos reclamou. Vos, segunda pessoa do plural. Então, como é que Jesus está falando com Simão na segunda pessoa do plural? É porque ele chamou Simão, Simão? Não. É porque ele está falando com Simão, referindo-se a todos. Referindo-se a todos os discípulos. E aí, ele diz, vos reclamou. Como se exigisse, eu quero. Essa era a tentativa de Satanás. Em outras ocasiões, Jesus já havia falado de provações que poderiam vir para os seus discípulos, sem discriminar quais, mas abrangente, de forma abrangente. Mateus 5,11, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. É para todos. Não há alguém específico que venha a sofrer ou a quem esteja destinado esse sofrimento, mas pode ser a todos. Mateus 10, 17 e 18, acautelai-vos dos homens. Isso é na missão, aos 70, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então são palavras a todos, não especificamente a uma pessoa. E de fato muitas perseguições sofreu a Igreja do Senhor desde os seus primeiros dias e sofre até hoje. E nós vamos estudar na escola dominical, a partir do próximo domingo, vamos ver 5 pontos principais da reforma e, junto, alguns aspectos históricos mostrando também a perseguição. Para quem não tem ainda o hábito de vir à escola dominical, venha! E vamos estudar para conhecer, aprender da palavra e da história também, que é muito importante para a nossa vida. Mas a seguir, Jesus vai falar ao próprio Pedro, lá no 32. Eu, porém, roguei por ti. Agora é só com o Simão. Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, muito importante porque Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Jesus é o intercessor. Lá em Romanos 8:34, nós vemos quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor Jesus intercede por nós. O Senhor Jesus, de fato, cuida de nós, seus discípulos. E ele continua a falar a Pedro, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Parece assim, mas Pedro não era ainda crente?
Pedro não era ainda convertido. É porque a palavra grega utilizada é uma palavra que fala de tornar, voltar, mudar. Isso é conversão. Por isso é que quando alguém se converte, nós esperamos mudança de vida, que não é automática em todos os seus aspectos, mas pelo menos não é. Vai para o céu, glória a Deus, como aquele ladrão que estava na cruz. E não teve tempo de trabalhar a santificação, trabalhar boas obras, não deu tempo de fazer nada, mas foi para o céu, glória a Deus. E aí, para nós crentes, a santificação, a vida diária, a comunhão com Deus, para um crescimento. De fato, após voltar da sua queda, de negar ao Senhor Jesus, e Pedro negou ao Senhor Jesus 3 vezes, e após Jesus demonstrar-lhe seu perdão, lá no texto de João nós poderíamos ver isto. Então Pedro veio a ser o líder dos apóstolos, veio a ser o grande pregador do Evangelho, testemunha do Evangelho, inclusive perante o Sinédrio, testemunhando do Senhor Jesus. Mas a reação primeira de Pedro à palavra do Senhor é de impulsividade, sem cogitar das suas limitações. Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. É claro que nós devemos estar sempre prontos para sofrer pelo Evangelho. O Senhor Jesus sofreu por nós e nós sofremos com Ele. Então devemos estar prontos de fato. Perseguição não pode nos amedrontar, provação não pode nos amedrontar. Mas é necessário sabermos quem nós somos. Mal sabia Pedro que ainda não estava preparado para tanto. Muitos anos depois, Pedro veio a ser martirizado segundo a história, segundo a tradição da igreja, e Pedro não temeu a morte, mas estava de fato firme, glorificando ao Senhor Jesus. Mas o impulso daquela ocasião foi maior do que o seu conhecimento de si mesmo, de sua fragilidade humana. Fragilidade humana como a nossa, que por vezes negamos ao Senhor Jesus, ou caindo no pecado, ou nos deixando levar pela tentação, ou com medo de uma provação ou de uma perseguição. Mas o Senhor Jesus é o mesmo. E é o mesmo que deu a vida por nós. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor e não traí-lo. A impulsividade de Pedro não o deixou ver o cuidado de Jesus com ele, pela orientação, pela advertência que lhe fez. Jesus também a nós adverte diretamente pela palavra lida ou estudada, ou por uma pregação, ou por um cântico. E o que é que nos impede de verificar e receber este cuidado do Senhor? Jesus não está dizendo a Simão e aos demais: vocês ficarão nas mãos de Satanás. Jesus não disse isso. Jesus disse: cuidado, Satanás reclamou vocês, exigiu vocês, mas o Senhor não nos deixou nas mãos de Satanás. Glória a Deus, nós estamos sob o poder do Senhor Jesus. Da análise rápida realizada, que lições nós podemos tirar? Uma, como é que Jesus cuida de mim?
seu discípulo? Qual é o cuidado dele comigo? Jesus me conhece. Isso é muito importante. Jesus sempre disse isto: eu conheço as minhas ovelhas. Então Jesus conhece você. Jesus conhece a mim. Não é um conhecimento assim genérico. Os membros da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho, ou então os irmãos da Igreja Batista, os membros da Igreja Batista. Não, não é este conhecimento. Márcio, Jesus conhece você. Wesley, o Senhor conhece você, conhece cada um. Quando ele falou com Pedro e ele disse, Simão, Simão, ele estava traduzindo, eu conheço você. E conhece. Ele diz para mim, Wesley, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, para vos joeirar. Dia após dia, o Senhor nos chama pela sua palavra. E é por isso que é importante ler a palavra todos os dias. Alguns textos. Vigiai e orai. O Senhor está cuidando de mim? Está me dizendo. Vigia, ora, para não cair em tentação. Por que é que nós estamos caindo em tentação todo dia, toda hora? Será que estamos vigiando? Será que estamos orando? Mas o Senhor cuida de nós e nos disse isso. Então, por que não ouvir e não seguir? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Um salmo tão bonito, tão conhecido, porque é o primeiro salmo. Mas quantas vezes nós estamos andando no conselho dos ímpios? Andando naquilo que a impiedade coloca dentro, ou quer colocar dentro da nossa mente, do nosso conselho. Atenção! Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Isso é para mim, claro. Certo, Leandro? Para nós. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando tens vigor, quando podes. E porque é aqui, nós só vamos lembrar do Senhor quando estamos à morte. O Senhor cuida de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. E olhe como o Senhor está cuidando de nós, de capa a capa. Toda palavra traz a informação do Senhor para o nosso coração. Atenção! Cuidado! Satanás quer fazer aí uma mexida grande na sua vida. Então não olhe para o jardim do outro que é mais bonito que o seu. O seu é o jardim mais bonito. Não olhe para a casa do outro que tem uma cor mais bonita. Não, a sua é a casa mais bonita. Atenção, cuidado. Anda na minha presença e ser perfeito. Talvez nos pareça uma exigência muito pesada. Mas não é uma exigência pesada, é uma orientação segura. Nós somos do Senhor Jesus. Nós estamos sob o poder do Senhor Jesus. Então, por que temos que ter uma vida imperfeita? Nós temos que buscar a perfeição mesmo. É a nossa meta. Não diga que nós seremos perfeitos apenas quando morrermos, porque é verdade. Seremos perfeitos quando morrermos, porque o Senhor nos aperfeiçoará, completará a boa obra em nós. Mas o que Ele quer quando diz ser perfeito?
quer que a nossa meta seja a perfeição. É meta. E nós precisamos buscá-la mesmo. É a orientação do Senhor. Ele cuida de mim. Bem, e se com toda a orientação eu caio, eu nego ao Senhor Jesus e Jesus Cristo, meu Salvador, em algum aspecto da minha vida? Ocorre todo um processo como ocorreu com Pedro. Nós conhecemos do texto lido em outras ocasiões que Pedro vai seguir o mestre de longe, vai negá-lo 3 vezes, o Senhor Jesus vai olhar para ele, ele vai chorar amargamente, arrependido, e depois, quando o Senhor Jesus volta, ressurreto, na 3ª vez que ele encontra o grupo dos discípulos, ele fala com Pedro, chama o Pedro e conversa com Pedro. E ele faz um questionamento quanto ao amor de Pedro. Pedro, tu me amas? E aí então ele restaura Pedro àquela liderança da igreja. E aí é que ele vai ser o líder da igreja nos primeiros dias da igreja. É a restauração que o Senhor faz. É o perdão que o Senhor aplica ao nosso coração com o mesmo amor. O Espírito Santo me convence do pecado, eu me arrependo, arrepender é voltar realmente, e ele me restaura a plena comunhão com ele e com a sua igreja. Deus é amor, e a expressão máxima do seu amor por mim e por você é o Senhor Jesus. Esta é a expressão máxima do amor de Deus por nós. O Senhor Jesus que veio e deu a sua vida por nós. Cristo cuida de nós e nos perdoa nas nossas falhas. Então, como é que o Senhor cuida de mim? Ele me orienta, chama a minha atenção para vários aspectos da vida, do relacionamento com Ele, do relacionamento com os meus irmãos e com o mundo. E Ele me perdoa, porque Ele me ama. Ele me conhece e Ele me ama. Ele conhece você, ama você. Uma segunda lição é uma perguntinha. Por que é que Jesus cuida de mim? Por quê? Ele poderia fazer tantas coisas neste mundo. Por que ele vai cuidar de mim, miserável pecador? Por que ele cuida de mim? Porque Jesus me conhece e me ama. Quando nós pecamos com nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, nós morremos. E nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí Jesus veio a este mundo para morrer a nossa morte. Para morrer a morte que nós merecíamos, aquela a qual estávamos condenados. Ressuscitou para que nós também ressuscitemos e vivamos a eternidade na presença gloriosa de Deus. Por isso, Jesus cuida de mim, me conhece, me ama, deu a vida por mim, deu a vida por você. Porque Ele me redimiu. Redimir, pagar a dívida. Pagou a minha dívida de uma vez por todas, como registra o texto de Hebreus 9:12. De uma vez por todas, eternamente. Por toda a eternidade, não é para agora, mas é por toda a eternidade. E não me abandonará jamais. Texto de João 10:28. Senhor Jesus falando, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha
mão. Quando nós pensarmos que estamos sob o poder do Senhor Jesus, precisamos pensar um pouco mais que nós somos do Senhor. E é por isso que Ele cuida de nós, cuida das suas ovelhas. Concluindo, de que formas eu tenho negado a Jesus? Como evitar e como corrigir os meus desvios? Pedro, muito impulsivo, disse: eu estou contigo, pronto para tudo. E Jesus o advertiu que iria negá-lo. Nos adverte também: olha, você também poderá me negar. E nos adverte como devemos viver. E o que vamos fazer? Primeiro, já sei que Jesus cuida de mim. Não posso pensar coisa diferente. Na minha vida, tenho que sempre lembrar a cada momento: Jesus cuida de mim. É necessário estar atento ao que o Senhor me diz em sua palavra, e identificar o seu cuidado comigo. Nós lemos um dos mandamentos, o nono mandamento. Poderíamos ler todos eles são cuidado do Senhor conosco. Porque são a palavra do Senhor para a nossa vida, que é uma vida para a eternidade. Uma vez que nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, eu, ao contrário, sou um pecador, mas Ele morreu por mim, aleluia! Agora eu tenho a eternidade. Então a minha vida é para a eternidade, é para buscar a perfeição. É esta a minha vida. É necessário tirar a autoconfiança do meu coração. Isso se aplica muito bem aos líderes. Cada um que é líder, cada um de nós que é líder deve se lembrar disso. Mas a nossa experiência de vida é que o crente é sempre líder. Aqui na igreja, pode ser que você não seja o professor da classe, pode ser que você não seja o presidente da sociedade, pode ser, mas lá fora, você é o líder da sua classe na escola, você é o líder do grupo, você polariza a vizinhança. Então, você está liderando. Então, cuidado, para que você não entenda essa liderança, este exercício da liderança sobre outros, como algo de si mesmo. Não deve haver autoconfiança em nós, mas lembrarmos que somos do Senhor Jesus. É necessário avaliar a minha vida, dia a dia, com o auxílio do Espírito Santo, que fala pela palavra. A leitura da palavra de Deus diária precisa mexer comigo diariamente. O Senhor Jesus me fala e eu me pergunto: como é que eu estou em relação às propostas do Senhor para a minha vida? Como é que eu estou caminhando nos meus dias, se Ele diz para eu não caminhar no caminho dos pecadores? Como é que eu estou imaginando a vida da minha casa, do meu trabalho, do meu país, com o conselho do Senhor ou com o conselho dos ímpios? Como é que eu estou vivendo? É preciso que a palavra mexa comigo mesmo. O Espírito Santo me auxilia neste examinar e neste mudar. É necessário manter comunhão constante com Deus em vida devocional diária. Falamos muito de uma teoria de termos vida devocional
diária. Falamos muito de uma teoria de termos vida de comunhão com o Senhor diária. Mas quando as nossas reações não condizem com a proposta da palavra de Deus, é porque a nossa comunhão está seccionada. Ela funciona até um determinado momento. Depois houve um corte e falhou. E a nossa reação foi contrária àquilo que o Senhor Jesus propõe. Ao invés de dar a face, nós acertamos a face do outro. Olha, ao invés da palavra branda, nós fazemos aquela palavra bem poderosa, terrível. Pode acontecer conosco. Então nós precisamos ter comunhão constante e ininterrupta com o Senhor para chegarmos a uma vida que agrade ao Senhor, que seja compatível com o cuidado que o Senhor tem comigo. Desafio prático. Prático, hein? No decorrer do dia de hoje é domingo, você vai ter muitas atividades na igreja, vai ter atividade na sua casa também, mas no decorrer do dia de hoje, anote cada palavra que você ouvir, que lhe chame a atenção para o cuidado de Jesus com você. Você ouviu uma palavra, aquilo, isso é o cuidado do Senhor comigo, anota. Escreve. Não deixa escrito aqui não, porque aqui há muitas coisas e pode ficar apagadinho. Então, escreve para ler depois. Durante a semana, aí, utilizando o que você anotou hoje, durante a semana, corrija o que necessita de correção, atendendo a esse cuidado de Jesus por você. Você ouviu que o Senhor cuida de você? Então, anote e bata isso com a sua vida. Aqui não está legal. E mude. Esta é a proposta do Senhor Jesus para a nossa vida, diariamente. É o desafio prático de hoje. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos faça, de fato, entender como Ele cuida de nós. Amém.